Então, mais uma vez, boa noite a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara, respectivo Executivo, Srs. Deputados. Vamos dar início à nossa sessão da Assembleia Municipal, verificado que está o quórum. Esta sessão é uma sessão especial, digamos assim. Já irei abordar em maior detalhe o assunto. Antes de darmos início, gostava só de comunicar pedidos de substituição que foram feitos. Da parte do Partido Socialista, os Srs. Deputados Alexandre Grazina e o Sr. Deputado Gonçalo Ferreira são substituídos pelos Srs. Deputados Joana Pratas e Sr. Deputado José dos Santos. Da parte do PSD, os Srs. Deputados Nelson Rodrigues e José Navarro, que são substituídos pelos Srs. Deputados Tiago Santos e Maria Manuela Firmino. Portanto, tal como referi, esta é uma sessão temática. Eu irei fazer uma pequena apresentação dali do... Sim, Sra. Deputada, sim, claro. Tem que ver com ontem em análise, nós estávamos na sessão de hoje, percebemos que não foi enviado, pelo menos ao nosso grupo, peço desculpa, não foi enviado pelo menos ao nosso grupo e não consta na ordem de trabalhos o número da proposta que dá origem a esta sessão temática. E eu gostaria de saber, portanto, processualmente, como é que nós podemos, obviamente podemos assistir à apresentação do plano, mas discutir e aprovar e votar, portanto, uma proposta que não existe, portanto, processualmente, como é que poderemos fazer? Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu questiono o Executivo, nomeadamente, penso que o Sr. Presidente me deixa dirigir diretamente a palavra à Sra. Vereadora Mara Oliveira, se consegue responder se existe um número de proposta associado, porque efetivamente ele não está... Proposta foi aprovada em reunião de Câmara, proposta 37, correto? De qualquer das formas, a Sra. Deputada tem toda a razão, a informação do número da proposta não foi comunicada aos Srs. Deputados. Aquilo que eu deixarei à consideração desta Assembleia é, pela informação que a Sra. Vereadora Mara acabou de dar, trata-se da proposta número 37, que imagino que o documento que contemple seja exatamente o plano que foi enviado para os Srs. Deputados e nada mais do que isso, correto? A proposta 37 trata-se apenas do Plano Municipal para a Igualdade, certo? Que é o documento que foi remetido à Assembleia Municipal para distribuição aos Srs. Deputados. Se assim for, eu deixo à consideração da Assembleia a votação ou não do referido documento na sessão de hoje. Efetivamente, com o facto de não constar sequer na ordem de trabalhos que nos foi enviada. Sim, mas... Não constando na ordem de trabalhos, parece-me impossível debruçarmos-nos sobre um documento que não existe. Senhora Deputada, o documento que irá à votação é o Plano Municipal para a Igualdade, que é o documento que foi distribuído aos Srs. Deputados, correto? Pronto. Aquilo que eu vou sugerir aos Srs. Deputados, Senhora Deputada, da minha parte, se não votarmos este documento hoje, teremos a oportunidade de votar certamente noutra Assembleia Municipal e poderemos proceder na mesma com a sua apresentação. Aquilo que eu coloco à consideração da Assembleia, uma vez que a própria ordem de trabalhos pode ser alterada, se assim for o entendimento da Assembleia, é que seja incluída o número da proposta e peço ou questiono ao Executivo se tem a proposta em si que refere a indicação do plano consigo que possa fazer chegar à mesa? Questiono o Executivo se está em condições de fazer distribuir esta proposta. Não sei se a Sra. Vereadora consegue enviar para o e-mail dos serviços da Assembleia. Sónia. Sra. Presidente, eu peço desculpa de interromper. Sim. Parece-me muito bem que se faça a apresentação do plano. O facto da convocatória que nos traz aqui hoje não constar o número da proposta que dá origem a esta Assembleia, não sei se não me levanta aqui algumas dúvidas. Não tenho qualquer problema, se a Sra. Presidente assim entender, de vermos a apresentação do plano, obviamente, não é? Não vamos estar aqui a perder tempo, mas podermos discuti-lo e aprová-lo, por exemplo, na próxima ordem de trabalhos da próxima Assembleia, dia 27. A Sra. Deputada percebe perfeitamente aquilo que quer dizer. Naturalmente que a apresentação será feita, até porque, como sabe, teremos presente
uma pessoa fora desta organização e do município que irá fazer a apresentação do mesmo. Naturalmente que este foi um lapso, o não envio por parte da proposta, e queira tentar perceber o que é que aconteceu. Naturalmente também não consigo dar-lhe a resposta no imediato. Eu da parte questiono ao Executivo se poderemos fazer a votação numa data posterior. Pronto. Assim faremos, para que não exista qualquer tipo de problemas e para que não seja levantada qualquer ilegalidade a posterior. Portanto, penso que poderemos fazer a apresentação, poderemos fazer a discussão. Portanto, não tem qualquer problema que os senhores deputados possam colocar as questões que assim entendam e que o documento possa vir a votação numa próxima Assembleia, até porque teremos uma próxima Assembleia ainda este mês. Posso já anunciar que será no dia 27 de abril, portanto, teremos a oportunidade de voltar a incluir este ponto na ordem de trabalhos como um ponto normal da ordem de trabalhos e que possa então ser votado sem o levantar de qualquer tipo de questão, ainda para mais tratando-se de um tema tão importante. Penso que não queremos que o mesmo esteja envolto em qualquer tipo de dúvidas. Agradeço o alerta dado pela senhora deputada. Obrigada. Bom, então voltando, recentrando àquilo que nos traz aqui hoje, e porque este é realmente um tema muito importante e que merece a dignidade que queremos trazer para o mesmo, a marcação desta Assembleia Municipal temática, ela já tinha sido abordada no âmbito da Comissão de Representantes, a importância que o tema tem e a relevância que o mesmo tem, e por isso de ser feita a sugestão de trazermos uma Assembleia temática, uma Assembleia com este único ponto, porque estarmos aqui hoje, para além de naturalmente ter como objetivo esclarecer os senhores deputados, é dar visibilidade perante os nossos municípios, de forma a envolvermos toda a comunidade, para que possamos estar todos envolvidos naquilo que se pretende de falarmos, porque falarmos de igualdade é falarmos de direitos humanos e é falarmos de justiça social. Os planos municipal para a igualdade vêm dar cumprimento ao que está estabelecido no regime jurídico das autarquias locais e enquadra-se também na Estratégia Nacional para a Igualdade e para a Não Discriminação de 2018-2030, alinhado também com a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Este trata-se de um compromisso assumido aqui pela administração local, que em cooperação com a administração central assume aqui a integração da perspectiva de género em todos os seus domínios de ação, enquanto agentes de mudança e promotores de boas práticas de cidadania e de respeito pela diferença. E este compromisso, aquilo que pretendemos é que ele seja estendido a todos nós, que ele seja estendido à nossa comunidade, porque só com o empenho de todos é que conseguimos ter uma sociedade mais equilibrada, que aceita a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres, que elimina estereótipos e que garante o acesso às mesmas oportunidades e a erradicação do sexismo. O que queremos, no fundo, é ter uma Azambuja mais inclusiva, mais igualitária, com a certeza de que a democracia e o seu bom funcionamento sairão reforçados. Portanto, dito isto, nesta sessão teremos, tal como já referi, uma apresentação deste plano por parte de uma convidada, da Sónia Fortezinhos, consultora da SHL, que é a empresa contratada pelo município para a realização do Plano Municipal para a Igualdade. Antes disso, gostava de perguntar ao Sr. Presidente da Câmara se deseja usar da palavra. Pronto, muito bem. Então, eu chamo a nossa convidada, agradecendo desde já a disponibilidade para estar aqui hoje connosco, que certamente será bastante útil e dará a possibilidade dos senhores deputados tirarem todas as suas dúvidas e questões.
Boa noite a todas e a todos, Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores vereadores, Senhoras e Senhores deputados, Senhoras e Senhores Presidentes de Junta, eventualmente cidadãos e cidadãs de Azambuja, que poderão estar aqui e que seguramente assistem a esta sessão. Muito boa noite. É um prazer, por um lado, mas também é com o sentido de ver que aqui estou, em nome da SHL, que tem com a senhora vereadora Mara e a equipa da Igualdade desenvolvido o trabalho para que aqui hoje possamos estar na apresentação deste plano. Eu peço desculpa aos senhores vereadores e vereadoras e a algumas pessoas que aqui estão, que já me ouviram a apresentar este plano em vários momentos e, portanto, este vai ser mais um. Mas, de facto, como a senhora Presidente da Assembleia disse, esta é uma opção do município que, a propósito de um processo de candidaturas da Comissão para a Igualdade e Cidadania, apoia os municípios para a elaboração e implementação de planos municipais da igualdade. No trabalho preparatório que nos trouxe até aqui, nós estudamos exaustivamente o site da Câmara Municipal, todos os documentos, todas as áreas, tivemos a oportunidade de fazer este trabalho conjunto com a equipa da Igualdade e num dos documentos, se não me engano, aquele que é assinado pelo Dr. Augusto Mateus, acho que é doutor ou engenheiro, mas acho, enfim, hoje vai ser Dr. Augusto Mateus, e tem de facto aqui uma frase que eu julgo que enquadra muito bem quer a perspectiva de desenvolvimento do Concelho de Azambuja, quer a perspectiva deste plano para a igualdade. Que em Azambuja somos todos iguais e somos todos diferentes. E porque somos todos iguais e somos todos diferentes, o Plano Municipal de Igualdade e Não Discriminação Azambuja Mais Igual tem exatamente como mote principal aquela ideia que é reforçar as nossas condições de desenvolvimento, nossas, do Concelho, da sociedade de Azambuja. A senhora Presidente falou, e bem, na perspectiva da cidadania, da inclusão, mas de facto um plano para a igualdade e não discriminação é, como veremos durante a apresentação, e pretende ser, tem essa ambição, muito mais, abrange muito mais dimensões para lá da dimensão da inclusão e da igualdade numa perspectiva mais restrita. Ok. Esta minha apresentação vou procurar que seja o mais rápida possível, até porque o mais importante depois é termos tempo e não estarem tão cansados para colocarem as questões e que assim entenderem e que eu possa, obviamente, esclarecer. Tem 6 pontos. Por um lado, o enquadramento institucional do plano, que aliás a senhora Presidente praticamente já o fez na sua intervenção e, portanto, esse slide passa rapidamente. Por outro lado, os objetivos que presidiram à candidatura que permitiu o financiamento deste plano. Depois, as condições prévias para o sucesso de um plano municipal de igualdade. Os resultados do diagnóstico, porque todo este trabalho teve um processo de várias fases. A primeira fase foi o diagnóstico, um diagnóstico participado, que envolveu várias pessoas e vários instrumentos de diagnóstico colaborativo e que nos permitiram retratar a realidade do Concelho de Azambuja na perspectiva da igualdade, de forma a percebermos quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, onde é que os dados do relatório nos dizem que as medidas de política pública precisam de ser orientadas. Logo de seguida, os 5 eixos estratégicos e os 6 objetivos SMART do Plano de Ação. O Plano de Ação, pela própria Estratégia Nacional que a senhora Presidente referiu para a igualdade e não discriminação, obriga a uma determinada estrutura de todos os planos municipais, não é só este, obriga a uma estrutura, obriga a determinadas áreas que têm que ser tratadas, mas depois, obviamente, cada município adapta
à sua realidade aquilo que tiver que ser adaptado, sendo que há questões que são obviamente transversais, porque a Zambuja é Portugal e, portanto, há uma realidade que é transversal a todo o país, independentemente do ponto geográfico onde estejamos. Depois, a centralidade das lideranças e, de facto, esta Assembleia hoje, desse ponto de vista, é muito importante, simbolicamente e nas condições que cria ou que tem potencialidade para criar, para que todas as lideranças ao nível do município, nos diferentes âmbitos, Assembleia Municipal, Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, mas depois todas as organizações, todas as instituições do município, para além dos cidadãos e das cidadãs, e finalmente a organização do Plano Municipal, está aqui ao contrário, a organização do Plano Municipal para a igualdade. No primeiro ponto já vimos, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Estratégia Nacional, obviamente que os documentos estratégicos para o desenvolvimento de a Zambuja, e desse ponto de vista permitam-me que faça um elogio do ponto de vista da disponibilidade de tantos documentos e documentos estratégicos que têm uma natureza prospectiva do desenvolvimento de a Zambuja para lá do momento presente e numa perspectiva de médio e longo prazo, o que do ponto de vista do trabalho para um plano da igualdade não apenas é muito importante, como facilita a capacidade de adequarmos o plano, de facto, à perspectiva e à estratégia de desenvolvimento do território de a Zambuja, e depois os guias para a integração a nível local, que é um instrumento criado pela própria Estratégia Nacional para estes planos. Ok. Quais foram os principais objetivos da candidatura e que, no fundo, marcam todo o processo até chegarmos a este momento e que vão marcar todo o processo de implementação e de avaliação do Plano Municipal para a Igualdade, a Zambuja mais igual? Por um lado, integrar a transversalidade da igualdade na organização da Câmara Municipal, que também pretendemos que possa ser a organização ou as juntas de freguesia, assembleias de freguesia, a própria Assembleia Municipal e, portanto, transversalizar o princípio da igualdade a toda a atividade e a todas as dimensões de políticas públicas do município. Por outro lado, comprometer os atores, as instituições económicas, sociais, culturais, associativas. E quando referimos comprometer, não é apenas, por exemplo, fazermos uma apresentação como esta e depois a equipa para a igualdade ficar sozinha a implementar o plano. A ideia é que o plano, as medidas que tiveram a oportunidade de ver no documento que foi distribuído, essas medidas são para ser trabalhadas com as pessoas a quem são dirigidas, sejam instituições, sejam pessoas, cidadãos, cidadãs. E, portanto, a lógica é uma lógica participativa, colaborativa, em que haja este trabalho conjunto e que as pessoas se possam identificar, desde o Sr. Presidente da Câmara até ao cidadão mais longe desta temática, que haja a oportunidade para todos se identificarem com o trabalho que a Câmara está a desenvolver e poderem participar nele. Só assim é que um plano desta natureza, tendo a ambição de ser transformador, pode de facto conseguir alcançar esse mesmo objetivo. E depois assumir a igualdade de género e a não discriminação como eixo estratégico para o desenvolvimento económico, social, cultural e demográfico do município. A questão da igualdade de género e não discriminação é muitas vezes e bem associada às dimensões sociais, à dimensão da responsabilidade social, à dimensão da cidadania, mas é muito mais do que isso. Nós hoje podemos quantificar o impacto económico no município da Zambuja deste Plano Municipal para a Igualdade. A promover a igualdade entre mulheres e homens e a não discriminação não é, se usarmos a teoria dos jogos, não é um jogo de soma nula. É um jogo em que todos ganham. E ganham economicamente, ganham socialmente, ganham culturalmente, ganham do ponto de vista demográfico. E, portanto, este plano deve, a senhora vereadora, o senhor presidente gostariam que fosse
mais uma alavanca para o desenvolvimento económico e global do município de Azambuja, e é nessa perspectiva que este plano se coloca. As condições prévias. O compromisso total das lideranças, já há pouco referi, e aqui, de facto, este trabalho não teria sido possível sem o envolvimento, mais uma vez, do Executivo, do Sr. Presidente, da Sra. Vereadora, mas também dos senhores e senhoras vereadoras da oposição, que tiveram a oportunidade e estiveram presentes, quer numa apresentação inicial, quer depois no momento em que o plano foi apresentado na sessão do Executivo e foi votado, e agora aqui na Assembleia Municipal, e esperamos, como disse, é muito importante, muitas vezes os seus presidentes de junta são tendencialmente esquecidos, mas são essenciais neste processo, como as assembleias de freguesia, porque também é assim que nós conseguimos chegar àquelas pessoas que à partida estão mais longe do centro da decisão política e do centro da implementação das medidas que decorrem dessa decisão política. O diagnóstico, de facto, é essencial, já referi isso, não vou repetir. O envolvimento de todas as pessoas. Este não pretende ser o plano, mais uma vez, da equipa de igualdade ou de uma pessoa aqui presente individualmente. Tem a ambição de ser de todos aqueles que vivem, trabalham aqui e que querem potencialmente vir trabalhar, vir viver para a Azambuja, e podem ter, com o impacto deste plano, mais razões para escolherem a Azambuja como um bom local para viverem, trabalharem, o que for. E depois, muito importante, a definição de indicadores, a produção de conhecimento. Estas medidas e este plano só cumprirá o seu papel, só justificará o envolvimento, para além do investimento financeiro que a que lhe está associado, se de facto produzir conhecimento, se melhorar a capacidade de o município, de cada um e de cada uma de nós e as pessoas que estão lá fora, saberem mais sobre a realidade do município na perspectiva da igualdade e da não discriminação. E essa é também a condição fundamental para que uma Assembleia Municipal possa fiscalizar melhor o Executivo nessa medida, para que os cidadãos e as cidadãs possam participar mais, para que as organizações, as empresas possam, de facto, também, sabendo mais, poderem querer saber mais e criarmos mecanismos para isso mesmo, e poder esta perspectiva da igualdade ser de facto integrada aos mais níveis de decisão nas diferentes dimensões económica, social, etc. Os resultados do diagnóstico, de uma forma muito rápida. Os pontos de partida positivos. De facto, os objetivos claros desde o processo da candidatura, desde o início que o município, o Executivo sabia muito bem para onde é que queria ir. E isso, de facto, facilita imenso e reforçou muito esta candidatura e, portanto, este plano parte dessa vantagem. Por outro lado, o compromisso político que já referi, que também é importante. Dos questionários que foram feitos e do World Café, que também foi desenvolvido, para além dos focus group, exatamente, estava-me agora aqui a faltar a palavra, das questões que foram colocadas, os resultados indicam claramente que as pessoas entendem este como um tema muito relevante. E, portanto, esse é um ponto positivo. Se as pessoas acham que é importante, estão mais disponíveis para participar e para se envolverem. Por outro lado, a própria estratégia de desenvolvimento do município. O município assume claramente, em todos os documentos disponíveis e na análise das políticas públicas locais, que pretende assentar na educação, na capacidade de atração e retenção de talento, de mão de obra qualificada, na centralidade da política de habitação, na forte relação com o associativismo e na aposta da promoção da inovação e do empreendedorismo, a sua base forte para o desenvolvimento. E, de facto, é nesta perspectiva que os resultados do diagnóstico também referem que esta estratégia é altamente favorável para desenvolvermos e aplicarmos este plano.
Onde é que estão aqui alguns pontos menos positivos que devem ser a nossa maior motivação e que devem ser também foco importante, obviamente, das medidas que estão desenhadas nesse plano. Por um lado, a força dos estereótipos. E aqui é transversal ao país, quer dizer, não é a Câmara Municipal nem o município da Zambuja que tem esta dificuldade a ter em conta, mas é uma realidade transversal ao país. Por outro lado, e também é uma realidade transversal ao país, e eu estou envolvida em vários planos de igualdade, quer de municípios, quer de organizações, empresas, e garanto-vos que a realidade é muito comum, há pouca reflexão. As pessoas pensam pouco sobre esta questão. É uma questão que se ouve todos os dias, mas aquilo que se ouve não traz muitos dados para que depois as pessoas também possam ter uma reflexão mais aprofundada. Portanto, as pessoas acham que é importante, mas, por exemplo, quando fizemos pergunta como nos questionários, conhece os mecanismos da autarquia e da legislação a nível nacional para prevenir a discriminação no local de trabalho? Quase 80% não conheciam, por exemplo. E, portanto, o que é que isto quer dizer? A importância dos dados, a importância do conhecimento, porque sem conhecimento não há capacidade crítica, e sem capacidade crítica nós não conhecemos o que há, e, portanto, sem conhecermos, é um bocadinho como a alegoria da caverna, não é? Só conhecemos aquilo que está à nossa frente. Depois, a pouca visibilidade da questão da igualdade de género no próprio site da Câmara Municipal. Mais uma vez, não é uma questão da Zambuja. E, portanto, este é um trabalho, também vos digo, já vi vários planos de igualdade que estão a ser aprovados e executados e muito poucos planos deram atenção a esta questão, que é a ambição de retirar, porque a igualdade de género está no site da Câmara Municipal, só que está em cidadania e mais qualquer coisa. E, portanto, só se a pessoa for lá é que vai ver. E, portanto, a nossa proposta e quando eu digo nossa, eu assumo as coisas muito, quando faço parte das equipas, visto a camisola, e, portanto, peço que me permitam que eu diga nossa, porque é nesse sentido que eu digo de quem está envolvido. Portanto, a proposta é, de facto, autonomizar esta política pública e, com esta política autonomização, desencadear todo um conjunto de medidas que vão contribuir para a produção de conhecimento e depois para a maior capacidade crítica e um maior impacto, naturalmente, das medidas no desenvolvimento do território. Por outro lado, a natural rigidez e inércia das instituições públicas e privadas. Nós estamos todos confortáveis naquilo que já conhecemos. Quando temos que começar algo novo e ainda por cima sobre o qual sabemos pouco porque não temos muitos dados, as instituições como nós, a tendência é ficarmos assim um bocadinho mais retraídos. Mas é para isso mesmo que existem os planos e que existem as estratégias e, portanto, este é um caminho para se ir fazendo e quando, de facto, chegar ao final da intervenção e virmos como é que está organizado o plano, percebemos que, de facto, é para se ir fazendo. Fazendo bem, mas para se ir fazendo, porque estas coisas não se mudam de um dia para o outro e esse seria o pior ponto de partida possível. A mobilização também já falei e a disponibilidade das lideranças para serem o rosto deste plano de igualdade. E eu repito muito estas questões, não é porque gosto de ser chata, não gosto e espero não ser, é porque de facto é muito importante, mas também é difícil. E a experiência prova, o próprio conhecimento académico e empírico prova que isto é fácil de dizer, é difícil de conseguir. Os 5 eixos estratégicos, apenas só para enquadrar, porque tiveram a oportunidade de ver no documento, igualdade e não discriminação como condição para o desenvolvimento, portanto, como vimos logo no primeiro slide, este é o grande ponto de partida e é o que enquadra todo o plano de igualdade, capacidade crítica em igualdade e não discriminação, igualdade e cidadania, emprego e conciliação, institucionalização da política pública local de género.
Eu aqui só vou dar o exemplo do primeiro objetivo SMART e depois, se tiverem alguma questão a colocar, coloquem, porque, para não demorar muito tempo. Mas, no fundo, há 6 objetivos SMART. Porquê objetivos SMART? Porque a estratégia assim definiu que os planos municipais tinham que fazer. E qual é a importância de ser um objetivo SMART? O SMART, isto é em inglês, mas basicamente o que isto quer dizer é: tem que ser preciso, tem que ser quantificável, tem que ser medido e tem que ser avaliado. Basicamente é isto. E, de facto, o grande ponto de partida é: o que é medido é feito. Se eu defino uma medida de política pública, mas não digo para quando é que ela deve estar concluída, não digo qual é o que é que eu quero com esta medida, não digo como é que eu vou avaliar ao longo do tempo, a medida pode ficar ali ad eternum, nem eu me vou lembrar e provavelmente mais ninguém. E como, de facto, a estratégia quer que os municípios, como a própria administração central e as organizações, possam ter nestes planos um plano ou planos e instrumentos que permitam introduzir mudanças, então este ponto é fundamental. Vamos só pegar no primeiro. Aumentar a capacidade crítica, ou seja, diminuir a percentagem de desconhecimento geral que foi visto na fase de diagnóstico para metade. Foi exatamente o exemplo que eu há pouco dei. Ok, vou passar porque isto eram os outros. Ok, como é que nós vamos aumentar a capacidade crítica? A proposta é, através da discussão permanente com a criação de um painel de cidadãos e cidadãs, através da formação e, obviamente, que essa formação com os diferentes públicos-alvos, como de resto todas as medidas, são para ser trabalhadas com esses mesmos públicos-alvos e, portanto, aqui propõe-se que a própria Assembleia Municipal possa participar nesta questão da formação, mas obviamente que será a própria Assembleia Municipal com a própria equipa local, local para a igualdade, a perceber qual a melhor maneira e que temas poderão ser os mais ajustados para desenvolver. A formação da igualdade de género a todos os níveis da própria organização da Câmara Municipal, as FIAs muito importantes, mas que se possa chegar também a todos os colaboradores e envolvendo, mais uma vez, as juntas de freguesia. E depois, esta formação pode ser e deve estendida a várias organizações no âmbito de várias medidas que podem ver no plano que têm convosco. E também com a elaboração da publicação anual Igualdade de Género na Azambuja. No fundo, esta publicação anual, à medida que forem sendo recolhidos, criados indicadores, por exemplo, um indicador que faz sentido e que é preciso desagregar em função do sexo para percebermos como intervir na questão da conciliação. O balanço social da Câmara de Azambuja tem a maior parte dos indicadores desagregados por sexo, desde logo aqueles que têm que ser, mas há um que não tem e que é muito importante para percebermos a questão da conciliação, que é o número global das faltas para assistência à família. Daquele número global, qual é a percentagem utilizada por homens, qual é a percentagem utilizada por mulheres. O mesmo em trabalho extraordinário. Qual é a percentagem de homens, qual é a percentagem de mulheres. E, portanto, é o trabalhar dos indicadores que já existem e a criação de novos indicadores que nos vão permitir criar conhecimento ao longo do tempo, que depois vão permitir elaborar este relatório, que, a ser discutido anualmente, desde logo nesta sede, para além de outras, permitirá aumentar o conhecimento, permitirá aumentar a capacidade crítica e, portanto, o papel de cada um na mudança que o plano insere. Agora vou passar isto à frente, não vos vou amassar, depois, se tiverem alguma pergunta, como se concretiza alguma das medidas que não esteja participando, agora e rapidamente, e agora ele não me vai deixar ir para trás. Entrar, eu já vos agradeço pela atenção quando chegar o tempo, mas eu quero ir aqui. Ok, é
Então, mais uma vez, a centralidade das lideranças, espero que hoje não tenham pesadelos com esta palavra lideranças, tantas vezes que eu a repeti, as próximas etapas e desafios. Portanto, o sucesso do plano da Zambuja Mais Igual depende do que eu já disse e, portanto, está ali escrito, não vou dizer, não vou repetir. O princípio de que a igualdade é condição para o desenvolvimento não é apenas uma questão, e quando eu digo apenas não estou a menorizar, é claro que é uma questão social, claro que é uma questão de cidadania, de direitos humanos, mas não é só isso, é muito mais do que isso, e é importante que as pessoas compreendam isso desta maneira. Nós, há pouco, falava dos estereótipos. Todos nós sabemos que entre uma discussão económica e uma discussão social, qual é que vai automaticamente ter a maior atenção por parte da sociedade? Por exemplo, num programa de televisão. Será seguramente o económico. Ora, se nós vincarmos apenas a questão social da igualdade, mais a questão da igualdade, ainda por cima que as pessoas tendem a entender como uma questão de mulheres, o que estamos a somar é fatores de desvalorização da própria área. E, portanto, para além de efetivamente haver um valor económico, social, cultural, demográfico, também é estratégico salientarmos, sobretudo, esta dimensão, que é menos conhecida e menos salientada, quer no discurso político, quer no discurso, enfim, em sociedade. E, portanto, esta afirmação é estratégica desse ponto de vista. E já agora aproveito para clarificar. O Plano Municipal A Zambuja Mais Igual não é um plano de mulheres para mulheres. É um plano de mulheres e de homens para mulheres e para homens. Porque se os estereótipos e as construções sociais trazem dificuldades às mulheres de forma historicamente pesada, também é verdade que esses mesmos estereótipos também têm impactos negativos nos homens. Por exemplo, não é por acaso, e essa é uma questão que precisa de ser estudada, e que, por exemplo, a OCDE já tem alguns estudos interessantes sobre essa questão, que os rapazes têm menos sucesso escolar que as raparigas. Não é por acaso que há mais rapazes em determinadas áreas vocacionais do que raparigas que estão sobre-representadas em determinadas áreas vocacionais. Não é por acaso que é difícil, no contexto empresarial, ainda hoje, para muitos homens, exercerem o direito enquanto pais, não naquilo que são os direitos obrigatórios, porque isso, enfim, a empresa pode custar mais ou menos, mas é obrigatório, mas naquilo que é partilhável, naquilo que é uma opção do pai. E também há estudos que mostram isso muito bem na realidade empresarial portuguesa. Até os próprios pais se sentem inibidos, até na família ou socialmente, em dizer eu vou exercer. Claro, todos nós conhecemos realidades que não são esta, mas a nossa realidade e a realidade que nós conhecemos não diz a realidade toda do país. E quando vamos à realidade toda do país, aí os estudos ajudam-nos a perceber que infelizmente não é aquela que nós gostávamos. Mas isto só para clarificar a perspectiva geral do plano. Os outros pontos eu já disse, portanto, fator decisivo de competitividade, produção de dados e conhecimento. Nesta questão da competitividade, da produtividade, da inovação, a Zambuja tem, de facto, aquele projeto e instituição, organização muito interessante, que é o Hub Lisbon, e, de facto, é uma das dimensões que é muito prometedora e, se quiserem, também inovadora no âmbito do plano, no plano municipal para a igualdade de Zambuja. A organização do plano tem duas fases, portanto, se bem repararam, e só queria salientar esta organização para perceberem duas coisas. Uma é que essas medidas, obviamente, seriam inexecuíveis dentro do plano, dentro do período previsto na candidatura para o financiamento do plano. E, portanto, são duas fases. E a primeira, naturalmente, até ao fim do programa, que será mais ou menos até julho deste ano, e depois a opção política, com todo o apoio técnico, foi, obviamente, o de haver uma segunda fase até ao final deste ciclo político. E isso porquê? Porque o objetivo não é mudar tudo de uma vez, seria impossível,
e seria estarmos aqui a enganar-nos uns aos outros. Mas é o desenvolver os instrumentos que, por si só, garantam que o comboio está nos carris certos e que, com o balanço que este plano lhe der, independentemente dos próximos ciclos políticos, será difícil voltar atrás na política pública local para a igualdade de género. Naturalmente poderá haver outras opções políticas, poderá haver outras, e será sempre necessário, medidas políticas, a sociedade vai evoluir, mas o objetivo é que, independentemente das pessoas, porque muitas vezes os projetos, os planos, as estratégias dependem demasiado das pessoas que estão à frente desses mesmos projetos e planos e estratégias. E isso é algo que nós devemos contrariar. E é isso que este plano também tenta fazer. E, portanto, conseguirmos que os ganhos económicos, sociais, culturais, demográficos, não falei dessa parte, mas depois, se quiserem, podemos falar, que forem conseguidos com esta primeira fase, que o comboio a seguir quase que tenha uma parte em que anda sozinho e depois a outra parte, naturalmente, vai depender das lideranças políticas e da vontade, obviamente, das organizações e das pessoas do município de Azambuja. Muito obrigada pela vossa atenção e agora é que está bem este último slide. Muito obrigada. Muito obrigada, Sónia. Iremos abrir o período de discussão. Eu vou antes só relembrar os tempos que estão atribuídos. Portanto, Partido Socialista 30 minutos, PSD 20, CDU 15, Chega 11 e o Bloco de Esquerda 8 minutos, tendo o município 60 minutos para responder, caso seja necessário. Pergunto quem deseja usar da palavra. Senhora Deputada Maria João Caninho. Senhora Presidente, eu tenho apenas duas questões. A primeira prende-se com a minha curiosidade sobre a constituição da equipa local, portanto, da equipa municipal deste plano. A segunda questão prende-se com a candidatura e o financiamento deste plano. Se fosse possível explicar um bocadinho melhor exatamente o que é que este financiamento, o que é que este plano, o que é que esta candidatura tem, portanto, e que parte deste plano é que ele financia, e se o financia na totalidade, obviamente. Obrigada. Tem a palavra a senhora doutora. Muito obrigada. Eu, à primeira questão, talvez fosse melhor ser a senhora vereadora a responder a essa questão. A segunda questão, o financiamento é de facto um financiamento comunitário, em que a entidade promotora é a SIG, a Comissão para a Igualdade, exatamente, e, portanto, os municípios puderam candidatar-se, havia um conjunto de requisitos, eu falei de alguns, desde logo o alinhamento com a estratégia nacional, e, portanto, nessa candidatura o município de Azambuja teve um financiamento que cobre o total do trabalho, afeto a este plano municipal. Mas, senhora vereadora, senhora presidente... Peço desculpa, eu pergunto ao senhor presidente da Câmara se deseja passar a palavra à senhora vereadora. Sim. Obrigada, muito boa noite a todos. Relativamente à primeira questão, a doutora Sónia já respondeu e estava correto. Relativamente à constituição da equipa, a equipa é constituída por 16 elementos, nomeadamente o município, o nosso conselheiro interno, que é o Paulo Natário, Catarina Lamas, que é a conselheira externa, a dona Eugénia, que está afeto ao GIP, ou seja, nós temos vários elementos de várias divisões. O colega Carlos Dionísio, que está afeto à Juventude e Desporto, a Maria João Martins, dos Recursos Humanos, o Jorge Blanco, da Comunicação, Catarina Gonçalves, da Educação, Luís Carvalho, da Ação Social, o Pedro Melo, da DIOME, a Carla Roma, do Urbanismo, a Lara Vitorino, do DAF, a outra Maria João Martins, da Cultura. Depois temos também a MDM,
o Movimento Democrático das Mulheres também faz parte, o Rui Pinto e também a APAV, que também faz parte da equipa. São estes os elementos que fazem parte, então. E vão ser eleitos 2 membros, se eu percebi bem, da própria Assembleia para... Sim, faltam os 2 presidentes de junta. Ok. Então tem a palavra a senhora deputada Fátima Pinto. Muito boa noite a todos. Começar por agradecer à Câmara Municipal para a adesão ao plano, há muito já necessário no nosso Conselho. Agradecer igualmente pelo facto do documento ter sido partilhado pelos deputados municipais, tornando-se assim um documento de todos e para todos. Apesar disso, lamentamos profundamente que o documento que vem hoje a esta sessão tenha erros ortográficos. Damos só alguns, estes erros foram assinalados, foram enviados, mas mantêm-se. Se calhar não é este o documento final, não sei se será ou não, esperemos que não. De qualquer maneira, dou só 2 exemplos, na página 11, Conselho da Zambuja, na página 12, Conselhos Pedagógicos. E solicito, uma vez que o documento não vai a ser aprovado hoje, solicito que, a quando da sua aprovação, possamos receber um documento correto. Obrigada. Agora, dúvidas que temos em relação a este plano. Na página 8, na coluna Ações, de segundo quadrado, gostaríamos de saber se, do questionário que fizeram, dos documentos que analisaram, se só existe violência contra as mulheres. Se também não há contra homens e contra parceiros do mesmo sexo. Depois, na página 9, também na coluna Ações, se existe de facto assédio no trabalho no nosso Conselho. E o que é que significa no âmbito dos regulamentos? Se vai ser incluída alguma norma nos regulamentos. Depois, na página 11, pretende-se estabelecer um trabalho conjunto do Executivo com a Assembleia Municipal. No fundo, que tipo de trabalho é que se pretende que seja feito? Na página 12, na coluna responsável, fala-se em consideração de apoio especializado, academia. O que significa isto? Na página 14, comissões sociais interfreguesias. Que trabalho é que se pretende fazer? Depois, na página 16, na coluna Ações, parece-nos que falta aqui algum texto. Não sei se faltará ou não no 3º parágrafo. A mesma coisa na página 18, na coluna Indicadores. Depois, na página 19, gostaríamos de saber se, de facto, na coluna Ações, no 1º quadrado, se este trabalho conjunto que a Câmara Municipal pretende desenvolver com as instituições e com as escolas, se é mesmo desde a creche até ao secundário, ou será desde o pré-escolar. Na página 20, fala-se em empresas promotoras da igualdade e diversidade. Gostaríamos que nos desse, por favor, algum exemplo de uma empresa que já pratica esta boa ação. Depois, o último parágrafo, na página 23, o 4º parágrafo, certamente há aqui algum lapso. Porque diz assim: a confiança no sucesso do 1º plano, igualdade e não discriminação de Azambuja está no nosso compromisso político, mas na dinâmica da nossa comunidade. Eu acho que falta aqui um não, se calhar. Não está no nosso compromisso político, mas sim na dinâmica da nossa comunidade. Não sei. Muito obrigada.
Sim, sim. Eu vou só pedir, antes de mais, quanto à questão dos erros ortográficos, esses alertas foram enviados para o próprio município? Sim? E o município tem identificado. O que eu ia pedir, se não, era que enviassem para a Assembleia Municipal? Sim? Pronto, então essa parte ficará tratada. Foram muitas questões, portanto, aquilo que eu vou também naturalmente pedir é, se entretanto houver alguma coisa que escape e que seja necessário, voltaremos atrás. Muito obrigada, Sra. Deputada Fátima Pinto, pelas questões. Bom, relativamente aos erros, eu assumo-os completamente. Eles chegaram, nós vimos e revimos o texto. Deve-nos ter falhado esses que apontou e peço desculpa, e a SHL assume completamente essa falha, que naturalmente somos os primeiros a não gostar dela. Quanto à violência contra as mulheres, eu compreendo a sua questão, mas de facto os números indicam-nos, infelizmente, que há, de facto, violência de género. Há violência de género. E as mulheres são as vítimas dessa violência de género, e isso assenta nas construções sociais e nessas construções sociais, na perspectiva de poder associado ao masculino e ao feminino. E, portanto, de facto, a violência tem género e as pessoas que cometem essa violência também têm género e são maioritariamente homens. E, portanto, não se trata aqui de querermos, mais uma vez, tornar as questões, qualquer uma delas, como questões de mulheres, mas, de facto, há realidades que nós não podemos ignorar. E, portanto, as mulheres são, de facto, a esmagadora maioria da violência doméstica contra as mulheres. Há outros tipos de violências domésticas, por exemplo, relativamente às pessoas mais velhas. Há violência doméstica noutras dimensões ainda, mas contra as crianças, por exemplo. Mas a questão da violência doméstica relativamente às mulheres explica-se pelas normas sociais, pela construção dessas normas sociais e pela forma como essas normas sociais refletem o poder das mulheres e dos homens. E, portanto, por isso é que é formulado da forma que está no documento. Relativamente ao assédio e aos regulamentos, eu julgo que a Sra. Presidente, o Executivo, poderá responder a esta questão, porque desde logo houve uma iniciativa recente sobre a matéria e julgo que essa resposta é mais política do que técnica, portanto, eu procuro ocupar o meu lugar. Depois, o trabalho com a Assembleia Municipal. Como referi, o trabalho com a Assembleia Municipal é um trabalho para ser discutido. Naturalmente que nós também, e a própria equipa e o próprio Executivo, nós não queremos apresentar um plano como receitas prescritas antes de falarmos com as pessoas para quem elas se dirigem. Naturalmente que o plano dá indicações pela sua leitura, pelo que está escrito, do que é que poderá ser esse trabalho, nomeadamente ao nível da formação, mas pode haver outro tipo de trabalho. Por exemplo, pode ser criado um mecanismo para garantir que tudo aquilo que depende da Assembleia Municipal em termos de aprovação nas diferentes áreas em que a Assembleia Municipal tem tem a responsabilidade para exercer, garantirmos que a perspectiva de género é equacionada, é pensada e, se for caso disso, é implementada nesses mesmos documentos, nessas mesmas decisões, enfim. E, portanto, é para ser trabalhado com a própria Assembleia Municipal. O apoio especializado e a academia, o que isso quer dizer é que, em cada momento em que considerarmos que é necessário recorrermos à academia, a um apoio especializado, por exemplo, está previsto ser trabalhado com a Ordem Portuguesa dos Psicólogos, o plano a desenvolver na desestereotipação, eu já digo isto sem me engasgar, porque já digo muitas vezes, a desestereotipação
das escolhas vocacionais, por exemplo. E, portanto, trabalharmos com a ordem dos psicólogos, que, por exemplo, do ponto de vista da ciência comportamental, pode ajudar e muito a desenhar o tal plano que pretendemos, sim, que seja da creche até ao secundário. Aproveito, passando a publicidade, para referir que a OCDE, no dia 2 de março deste ano, divulgou um documento muito importante sobre a questão da educação, das qualificações e das escolhas vocacionais na perspectiva de género. E há uma conclusão, isto para responder à questão da creche, e há uma conclusão, enfim, que não é só daquele estudo, mas que faz uma revisão da literatura, em que refere, e julgo que até do ponto de vista intuitivo percebemos isto, mesmo quem não é especialista, que é até aos 5 anos, a fase até aos 5 anos, é a fase em que as crianças mais absorvem tudo aquilo que depois vai moldar no consciente e no subconsciente a sua própria visão da sociedade, nomeadamente os papéis sociais atribuídos socialmente às mulheres e aos homens. E, portanto, a creche e o pré-escolar têm, de facto, uma importância fundamental. Quando se diz da creche até ao secundário, percebem que é um trabalho para fazer no tempo, não é? Mas o foco e a prioridade deverá ser colocada nessa faixa etária por essas razões que esse estudo refere. É um estudo recente, mas há outros que também o dizem já há algum tempo. O trabalho com as comissões interfreguesias. As comissões interfreguesias têm um trabalho muito de proximidade e que se pretende que seja muito articulado e integrado entre as diferentes dimensões que esse mesmo trabalho, do social sobretudo, é feito. E, portanto, é trabalhar com estas comissões a perspectiva de género e, portanto, garantir que a política pública local da igualdade de género não é apenas trabalhada ao nível da Câmara Municipal ou da Assembleia Municipal ou da Junta de Freguesia, mas que vai o mais possível, o mais próximo daquela dimensão onde as medidas de política são implementadas e onde as pessoas sabem bem qual é a realidade das pessoas, qual é a realidade das organizações, das associações e, portanto, onde esse trabalho, para além do que o plano pode levar, o plano pode trazer. E que há indicadores que não chegam, não medem, porque não chegam, porque não têm essa capacidade de chegar muitas vezes à realidade daquela comunidade pequenina onde nós também queremos intervir, porque queremos que o trabalho seja de promoção da coesão de todo o território e que de facto não haja nenhuma parcela deste território, nem nenhuma pessoa que fique em nenhuma parcela deste território que não seja abrangida e que não seja ouvida, que não seja equacionada. Eu acho que havia aqui uma pergunta antes desta última, peço desculpa, não apontei, mas se assim o entender pode referir de novo, que é... eu agora não entendo a minha letra. Escrevi tão rápido que não entendo a minha letra. Política, dimensão... Peço desculpa, as duas últimas, eu apontei uma, não consigo ler a minha letra, e a outra não apontei. Peço imensa desculpa. Tem a palavra, Sra. Deputada. Tinha a vir na página 16, na coluna Ações, terceiro parágrafo. Terceiro quadrado, peço desculpa. Não se percebe, não sei se não faltará algum texto. Ações. Em qual pontinho? A desenvolvimento e a adoção de uma estratégia de comunicação do assente na. Ok. É do plano. Pronto. Assente na ciência comportamental. Pronto. Aí está. Agora, na 18... Sim. Na coluna Indicadores, no segundo quadrado, no ponto Relatório sobre campanhas planeadas. No segundo quadrado aqui, sim. Também acho que falta aqui qualquer coisa. Também nas ações, é isso? Nos indicadores, por favor. Nos indicadores. No segundo quadrado. Relatório sobre campanhas planeadas nas ações número 2 e 3 e que inclua indicadores quantitativos.
Acho que aqui não faltará nada. Como o rácio entre e materiais? Ah, ok, está bem. Falta aqui, de facto, qualquer coisa. Pode ter havido aqui uma desformatação. Quando vier para a aprovação já vem Pode ter correto. havido aqui uma desformatação na passagem do meu Word para o Word da Câmara. Às vezes acontece. Sim. Mas eu acho que como eu tenho aqui o meu. Mas depois virá, não há... Ok. E qual é que era a última? Era essa a última? Não, a página 20 Sim. fala em empresas promotoras da igualdade e diversidade. Se já tem alguma no Conselho, se existe alguma com esta boa prática, e se poderá dar algum exemplo. E depois, na página 23, é que é o último, no 4º parágrafo, Ok, sim. na segunda e terceira linhas. Já me lembro dessa questão, já me Pronto, lembro. muito obrigada. Já me lembro. Ok, obrigada. Então, relativamente às empresas, o que nós aqui propomos é que haja uma ligação do município com uma ligação, aliás, é uma ligação das empresas do município com redes internacionais e nacionais e, por exemplo, há uma rede nacional que é o IGEN, que está associada à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego e empresas fazem parte dessa rede e a ideia é que este plano possa promover que empresas deste município que não estejam nessa rede possam estar e, portanto, trabalharem também esta dimensão. Aliás, eu tenho aqui o caso, o IGEN, e que essas mesmas empresas deste município possam visitar empresas que elas próprias sejam exemplos de boas práticas e, por essa via, também terem conhecimento, capacidade crítica, capacidade de perceberem de que forma é que aquelas boas práticas, aqueles bons exemplos se podem ou não adaptar à sua própria empresa. No fundo este plano e a Câmara Municipal potenciarem a ligação de empresas e de outras entidades, como está aqui no plano, a redes que trabalham esta área, redes nacionais e internacionais que há, e que, por isso, elas próprias possam incorporar esse trabalho, essa reflexão, esse conhecimento por si só. Sem ter que ser a Câmara, por exemplo, através do relatório anual, que tem um papel para cumprir, mas é bom que nós promovamos a autonomia das pessoas e das instituições para elas próprias fazerem o seu trabalho nesta área e, portanto, é essa a dimensão. Relativa a essa a intenção e o objetivo. Relativamente à sua questão, eu julgo que, naturalmente, que o Sr. Presidente e o Executivo poderão responder melhor a essa questão, mas há uma questão que eu tecnicamente posso responder, que é se não houvesse este compromisso político com a igualdade, não havia o Plano Municipal para a Igualdade. E, portanto, é porque há compromisso para a igualdade que este plano existe. As câmaras municipais não são obrigadas a candidatar-se a financiamento e a Câmara Municipal escolheu candidatar-se, escolheu desenvolver este plano. E, portanto, esse, do ponto de vista técnico, é o primeiro e grande sinal que depois nos permite a nós trabalharmos, porque sem isso não estaríamos aqui. E como também referi na apresentação, de facto, o município da Zambuja e a própria Câmara Municipal tem um trabalho desenvolvido em diferentes frentes, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista do território, que são uma boa base, são um terreno fértil, digamos assim, para que este trabalho do Plano Municipal possa não só ser bem implementado, como possa resultar naquela situação, usando a teoria dos jogos, que seja de facto um plano que faça com que todos e todas ganhem, sejam empresários, sejam alunos, professores, pais, autarcas, o que for. E, portanto, que de facto seja um instrumento de promoção do desenvolvimento e da coesão deste município. Eu penso só que a senhora deputada, quanto a este último parágrafo, aquilo que estava a colocar também em causa era a palavra mas, que no seguimento
Pronto, eu penso que, e podendo eu ajudar, mas naturalmente que poderão confirmar ou não, que a palavra mas é que estará aí a mais no texto corrido, porque diz que está no nosso compromisso político, mas na dinâmica da nossa comunidade, provavelmente é só retirar o mas, é que está a mais, ou é um i, ou é para retirar o mas, portanto, mas seria esta a dúvida, segundo bem entendi. Eu penso que teria ficado uma questão inicial para a senhora vereadora, certo? Sim. Sim, senhora deputada, pode repetir a questão, por favor? Sim, era a questão de regulamentos. Dê só um segundinho, peço desculpa, só para não haver dúvidas, já está ao pé do seu microfone. Obrigada. Na página 9, colunas ações, segundo quadrado, adoção do Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho no município de Zambuja, a incluir no separador autarquia no âmbito dos regulamentos. Muito obrigada, senhora deputada. Senhora vereadora, faça favor. Muito obrigada. Relativamente ao Código da Boa Conduta, nós, se não me engano, e a Lara está ali, pode-me ajudar, já foi este ano que nós aprovámos em reunião de Câmara o Código da Boa Conduta para o assédio a nível interno, e tem a ver com isso, ou seja, tínhamos falado no plano e fizemos, e já foi a reunião de Câmara, mas eu não sei precisar, não sei se a Lara se lembra, não sei onde é que ela está, ali atrás. Lembras-te, Lara, se foi este ano? Exatamente, que nós fizemos o regulamento, foi através dos recursos humanos, visto que os recursos humanos também estão aqui, e tem a ver então com esse regulamento, está bem? Muito obrigada, senhora vereadora. Tem a palavra a senhora deputada Marta Diniz. Boa noite a todos. Gostava de começar por salientar e por saudar a vontade no objetivo de conseguirmos atingir uma igualdade plena no Concelho de Zambuja, sobretudo neste mês em que se celebra a Revolução de Abril e a nossa Constituição, que contém em si o princípio da igualdade e da não discriminação no seu artigo 13. Mas gostaria de adicionar que esta igualdade ela não pode ser uma palavra vazia, ou seja, ela não pode ser uma palavra na nossa boca para nós utilizarmos. Ela tem que ser uma igualdade material, ela tem que ter uma substância, deve ser possível de ser palpável na nossa vida e nas nossas relações sociais. E nesse sentido, eu vi que uma das medidas presentes do plano passava por o aumento da presença feminina no site do município, mas também nas fotos que ilustrassem a situação do município. E apesar de se compreender, e apesar de pensar que é efetivamente necessário, no nosso entendimento a igualdade deve ser material, ou seja, muitas das questões relativas à desigualdade de género, mas a outras desigualdades, devem ser colmatadas na sua essência, na sua substância económica, nas desigualdades económicas que se sentem do ponto de vista social, da habitação, dos salários e, nesse sentido, gostaria então de adicionar à senhora deputada do Chega, que pelos vistos não tem conhecimento sobre a realidade dos trabalhadores no Concelho de Zambuja, que quando estávamos em contacto com os trabalhadores da SONAI e da EHL, foi-nos relatado um caso de assédio laboral, apesar de haverem muitos outros, de uma mulher brasileira dirigente sindical, em que ela foi alvo de vários comportamentos, um deles de não poder estar na mesma mesa com os seus companheiros de trabalho. E, portanto, sim, o assédio laboral existe no Concelho de Zambuja, para quem não tem conhecimento disso. Queria também adicionar que o Grupo Municipal da CDU entende e sauda este plano, no entanto, iremos ficar atentos ao cumprimento do mesmo e queríamos então salientar que, no nosso entender, a igualdade deve ser material, deve passar por uma resposta do ponto de vista municipal, mas também do ponto de vista do Governo Central, às questões económicas fundamentais. Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado Firmino Mandoeira. Ora, muito boa noite, Sra. Presidente, saúde a mesa da Assembleia e também boa noite ao Sr. Presidente da Câmara e aos Srs. Vereadores e Vereadoras presentes.
e a todos os deputados e deputadas municipais, muito boa noite, e ao público que está presente. O Bloco de Esquerda saúda a iniciativa da criação de um Plano Municipal para a Igualdade. No entanto, entre o que se define como prioridade no eixo estratégico 1, na página 8, medida a constar no site do novo separador de serviços, as segundas e terceiras áreas organizadoras, respectivamente prevenção da violência contra as mulheres e a violência doméstica, o combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais não devem ficar esquecidas nas restantes estratégias. Sempre que é mencionada, apenas a primeira volta a ser colocada, aquela que diz igualdade entre homens e mulheres. Por esse motivo, recomendamos que sejam apresentadas em vários locais do documento, onde apenas se refere à igualdade entre mulheres e homens, mas também já referidas expressões. Da mesma forma, também, a sigla do não discriminação nos parece estar muitas vezes ausente, situação cuja revisão recomendamos. Aproveitamos para salientar que o Bloco de Esquerda se tem vindo a pugnar e a lutar ao longo dos anos pela igualdade e não discriminação de todos os níveis. Assim, esperamos que a criação deste plano para o nosso município seja um instrumento para verdadeiramente caminharmos para o fim das desigualdades que esta sociedade ainda muito padece. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Autor. Muito obrigada, Sra. Deputada Marta Diniz, Sr. Deputado Firmino Amendoeira, pelas vossas questões. De facto, um dos grandes desafios do nosso país, e os planos municipais para a igualdade têm exatamente a ver com esse desafio, é diminuirmos a distância entre a normatividade social, ou por outra, a normatividade legal e a normatividade social. De facto, Portugal é reconhecido internacionalmente por, do ponto de vista do edifício legislativo, ser um caso muitíssimo bem avaliado. Digamos que, se tudo dependesse da nossa legislação, provavelmente seríamos o país melhor posicionado em termos de igualdade entre mulheres e homens na nossa sociedade e comparativamente com os outros países. Mas, de facto, esta distância, e a Sra. Deputada referiu a Revolução de Abril, e, de facto, a Revolução de Abril teve, na promoção da igualdade entre mulheres e homens, um dos grandes compromissos, e que depois também condicionou muito as próprias propostas eleitorais de todos os partidos políticos ao longo do tempo nesta área. Essa era outra discussão. Mas, de facto, na forma como a normatividade legal foi sendo construída, no início e nos primeiros governos e nas primeiras comissões para a igualdade ou para a condição feminina, este edifício legislativo da igualdade foi muito construído de cima para baixo, e isso está, de facto, estudado. Foi devido a algumas mulheres que estão claramente identificadas ao longo do tempo, a partir da Revolução de Abril, que esta legislação foi sendo construída. E, portanto, foi uma legislação que a Virgínia Ferreira, que é uma autora muito conhecida na área da investigação da igualdade de género, ela de facto documenta e diz que houve esta iniciativa que foi muito construída de cima para baixo, com a ambição toda no sítio certo, mas que de facto criou aqui esta maior dificuldade em conseguirmos, do ponto de vista da vida das pessoas, termos o mesmo resultado que à partida se previa com a legislação que fomos aprovando. Os planos municipais, pelo facto das autarquias e as juntas de freguesia estarem ao nível mais próximo das pessoas e das comunidades, visam exatamente
ser um instrumento de acelerarmos esta aproximação entre o que diz a lei e aquilo que é a vida das pessoas e das comunidades. E, portanto, este plano municipal em Azambuja, como todos os planos municipais e agora também das próprias empresas, tem como objetivo primeiro serem instrumentos que reduzam esta distância e que de facto é uma distância que faz com que muitas vezes a palavra da lei tenha um sabor amargo, porque era expectável que tivesse impactos que ainda não teve. Mas para isso é que nós cá estamos hoje e outras câmaras pelo país fora para darmos o nosso contributo para essa aproximação. O plano em causa, para além da questão da linguagem inclusiva, e portanto quando se fala em linguagem, a imagem também fala, muitas vezes dizemos que a imagem vale por mil palavras e portanto daí as propostas que estão no plano de ação, mas há outras que têm exatamente o objetivo que a senhora deputada referiu como sendo importante, como por exemplo a transversalização da perspectiva de género em todas as políticas do município, desde o desenvolvimento económico até ao cultural. E, portanto, é esta perspectiva de transversalização, de criação de indicadores que permitam medir, e mais uma vez, quando se mede, há mais probabilidades de ser feito, porque as pessoas sabem o que é que podem esperar, e, portanto, elas próprias ficam mais atentas a se é feito ou se não é feito. E depois também há uma dimensão muito importante neste plano municipal. A senhora deputada referiu a questão dos trabalhadores, das trabalhadoras, das empresas, que é a área da conciliação. Este plano tem a ambição de ser possível, dentro do município, elaborar o primeiro plano para a promoção da conciliação, portanto, dentro da própria administração local, mas depois, ao nível do território, juntar as partes, a própria Câmara ser o pivô e o líder de juntar as partes necessárias para que haja um pacto local para a conciliação. E é um pacto que envolve várias áreas de política pública ao nível local por parte do Executivo da Câmara, do Executivo e de todos os órgãos, digamos, locais, e que, naturalmente, terá que envolver empresas, terá que envolver um Hub Lisbon, terá que envolver os parceiros sociais, terá que envolver organizações do setor social, que são fundamentais para a promoção da conciliação, e terá que envolver, naturalmente, os próprios pais, as mães, e, portanto, toda uma lógica de articulação e integração destas diferentes dimensões para que, ao nível local, aquilo que está definido na lei, muitas vezes ao nível nacional, como, por exemplo, as licenças por parentalidade, possa, ao nível local, ter mecanismos que promovam o acesso a esses mesmos direitos de uma forma mais efetiva, desde logo, por exemplo, diminuindo e até eliminando aquilo que nós sabemos que no local do trabalho ou no próprio ambiente social podem ser entraves para que homens e mulheres possam usufruir desses direitos. E, portanto, este plano é um plano muito centrado na sua implementação real. É um plano que não pretende de todo ficar, e as medidas, pensamos que refletem isso mesmo, não pretende de todo aumentar esta distância entre o normativo legal e o normativo social, pelo contrário, aproximar. O Sr. Deputado Firmino Amendoeira tem toda a razão naquilo que diz. A questão da discriminação pela orientação sexual e tudo o que deriva dessa discriminação está presente neste plano, ainda que de uma forma menos visível do que a questão da igualdade entre mulheres e homens. Aliás, essa mesma perspectiva, o Sr. Vereador Rui Costa, se bem me lembro, também a colocou na própria discussão no Executivo, na reunião do Executivo Camarário, mas, de facto, não há mais importante ou menos importante quando estamos a tratar de desigualdade, mas a questão da igualdade entre mulheres e homens trata
das duas dimensões que compõem a humanidade. E, na base, as mulheres, mais do que os homens, são discriminadas pelo facto de serem mulheres. Depois, há mulheres que são discriminadas porque, por exemplo, são lésbicas, mas nem todas as mulheres são discriminadas por esse facto. Como há homens que são discriminados por serem da etnia cigana, mas nem todos os homens são discriminados por esse facto. E, portanto, há de facto aqui uma questão de maioria que tem a ver com a questão da igualdade de mulheres e homens, metade da humanidade, digamos assim, e depois há todos os outros fatores que, nos termos técnicos, é este palavrão que eu francamente não gosto muito, mas que é interseccionalidade, ou seja, há outros fatores que em cima de ser um homem ou de ser uma mulher vão aumentar as probabilidades de discriminação. A sua preocupação, parece-me que está devidamente acautelada no plano e que à medida que todas estas medidas forem sendo desdobradas na sua implementação, essa dimensão vai ter naturalmente maior visibilidade do que aquela que agora aparentemente não tem no plano. Tem a palavra a senhora deputada Cláudia Gomes. Muito boa noite. Apresento os meus cumprimentos na pessoa da Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Municipal do Partido Socialista, vem saudar a iniciativa municipal pela elaboração deste plano. Pois é um dos seus objetivos, do nosso ponto de vista essencial, provocar, ou seja, vir mexer com o sistema instituído patriarcal, ou seja, formar esta massa crítica e que, tal como referia no plano da OCDE, desde o berço, ou seja, desde a creche, porque é através daí que as crianças veem que são iguais e que não admitem que sejam discriminadas, seja qual for o motivo, seja por serem homens ou mulheres, pela sua orientação sexual, seja pela sua escolha da profissão, que por natureza existe, não é? A profissão do homem e da mulher, nós ficamos muito agradados que nós sejamos uns dos municípios que estejamos a fazer este trabalho, a iniciar este caminho que é sempre longo, porque é destruir com algo que já advém há muito tempo, não é? E que nós esperemos que sejamos construtores de um mundo melhor para todos nós e que não haja necessidade de falarmos na discriminação e que quase que esta palavra seja abolida do nosso vocabulário. Muito obrigada. Firmino. O Sr. Firmino tem, o Sr. Deputado Firmino tem a palavra, se faz favor. Muito obrigado. Eu só pedi a palavra para clarificar aqui uma questão. Não é que eu acho que se devesse ter posto o ênfase noutra desigualdade qualquer que não entre o homem e a mulher. O que eu acho é que a desigualdade entre a desigualdade da mulher aparece bem em todos os itens do programa. O que acontece é que depois as outras desigualdades quase que desaparecem ao longo do curso. Eu vou-lhe dar um exemplo, eu falei na questão da homossexualidade e de tudo isso. Agora, o que eu quero dizer é, a própria designação de não discriminação quase que desaparece. Só o DN, ou o ND, aliás. O ND quase que desaparece. E isto não tem a ver com ser homem ou ser mulher. É não ser. Não tem a ver com os dois sexos. Não tem a ver com um. Se adapta quase a todas as desigualdades, vamos chamar-lhe assim, a todos os maus tratos que se fazem às pessoas. Era só isto que eu queria dizer. Obrigado. De qualquer maneira, muito obrigado que gostei da resposta. Tem a palavra a Sra. Deputada Helena Maciel. Boa noite.
Vamos já com tempo avançado e por isso eu vou colocar de forma objetiva 2 questões à doutora Sónia. Falou aqui em 2 fases. A primeira fase eu percebi, tem uma data final de junho de 2023. A segunda fase falou-me até o final exatamente do executivo, ou seja, este atual, propondo as lideranças não fazer uma marcha atrás sobre a estratégia definida por este executivo. Não temos aqui como é que a Assembleia Municipal irá, exatamente de forma mensurável, não é? Avaliar e dar continuidade exatamente a isto que estamos a propor. Não vi aqui em termos de datas, nem em termos de planeamento, o que é que se propõe. Outra questão foi os exemplos que usou exatamente a indicação que a igualdade está no plano económico, social, digital, demografia, cultural e o emprego, porque a Câmara Municipal, para além de ser a Câmara Municipal ter executivo, é a entidade empregadora. E muito bem, ouvimos falar que os recursos humanos já têm uma coisa que é a imposição legal, e aqui alerto para a questão exatamente dos normativos legais que suportam tudo que tem a ver com políticas para a igualdade, que não existem, não estão disponíveis, não estão públicos. Então, quando nós falamos de uma resolução de ministros, não é? Ela pode, e muito bem, ser uma fonte e ser forma de própria população aceder a uma lista de documentos que lhes dá exatamente indicação sobre definições de assédio profissional, moral, sexual, etc. Estou a dar exemplos. Relativamente à questão da candidatura, eu percebi que há uma vontade política da candidatura, um pré-diagnóstico, um questionário que ainda não percebia quantas pessoas é que foi feito, a quem é que foi feito e em que âmbito. Depois vem o diagnóstico, muito bem, falou dos pontos fortes e dos pontos menos fortes, e vem o relatório a seguir. O relatório já percebemos que tem que ser trabalhado, ainda tem margem de progressão e eu acho que nessa questão realmente é aqui o contributo que a Assembleia Municipal pode dar. Nesta fase, atendendo que já percebi que a concretização final de uma equipa de 16 pessoas é produzir um relatório. E produzir este relatório em que âmbito? Porque eu não estou a ver isso no âmbito, espelhado na missão e na visão do município. Então isto enquadra-se aonde? Este relatório fica suspenso aonde? Para que é que serve esta candidatura? Que retorno é que isto tem? Posto isto, acho que esclarece as minhas dúvidas. Tem a palavra a senhora deputada Marta Diniz. Surge-me uma questão relativa a... E também vou colocar a questão porque parece-me uma questão geral e pertinente. Que tenho mesmo esta dúvida. A senhora deputada do Partido Socialista referiu que o PS está aqui para desafiar o sistema patriarcal. Eu compreendo e concordo. A questão é, esse sistema patriarcal assenta num sistema económico chamado capitalismo. E esse o Partido Socialista não parece ter a vontade de desafiar. Portanto, a questão que eu queria colocar é de que forma é que podemos então desafiar esse sistema patriarcal sem colocar em causa um determinado sistema económico e até mesmo incentivando-o, e de que modo é que se pode... de modo é que se faz, é que se podem fazer políticas relativas à igualdade de género sem colocar em causa ou sem pensar, sem refletir sobre o esquema de propriedade que assenta numa figura do homem branco. De que forma é que isso é possível? Que políticas é que são feitas do ponto de vista económico para a igualdade que desafiem verdadeiramente as amarras económicas a que as mulheres estão sujeitas, como uma sobrejornada de trabalho, que o trabalho doméstico e o trabalho normal? Portanto, existem todas uma série de questões económicas relativas a um sistema vigente que não são colocadas em causa e que, na minha opinião, para que de facto se consiga colocar em causa, como a deputada do Partido Socialista disse, o sistema patriarcal, então temos que colocar em causa um determinado sistema económico. Obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra a senhora doutora Sónia. Muito obrigada pelas vossas questões exigentes, e ainda bem. Espero conseguir estar à altura daquilo que é o meu dever, mas muito pertinentes e que de facto esta discussão também, permitam-me que vos diga, esta discussão e o interesse que se gera nesta Assembleia é também um bom indicador da possibilidade deste plano ver mesmo a luz do dia, porque não tenho dúvida nenhuma que com o plano que está apresentado e mesmo com as datas ainda não completamente definidas, porque como devem imaginar
Temos aqui o período de tempo que cada uma das medidas demora, mas depois é preciso casar tudo isto com as diferentes áreas e, portanto, é um trabalho que se vai fazendo à medida que o trabalho for também ele próprio sendo feito e já está a ser feito. Portanto, há um trabalho, e gostava de dizer, porque parece-me que é importante, há um trabalho que está a ser feito com cada uma das áreas de serviços da própria autarquia, que pretendemos depois que possa ser feito com outros órgãos locais, como também o caso da Assembleia Municipal, e, portanto, este é um trabalho que é muito exigente, basta perceber as perguntas que colocam, e, portanto, é um trabalho que exige uma grande proximidade e é um trabalho diário, é um trabalho minucioso, e é um trabalho que, de facto, como uma senhora deputada questionava o que era a questão de recorrermos à academia, a especialistas, a organizações, é porque, de facto, é um trabalho que tem que ser assente no conhecimento, porque só assim é que depois nós também conseguimos definir bem as políticas, definir bem os objetivos, os públicos-alvos e alcançarmos os resultados que o município pretende atingir, e é bom para o município que se atinja. Foi a senhora deputada Cláudia Gomes que começou, exatamente. Tem toda a razão. E na sua intervenção, na minha perspectiva, na perspectiva do plano e da lógica toda que subjaz ao plano. E a propósito da sua questão, eu permito-me salientar que um plano municipal para a igualdade não tem a mesma dificuldade, e não estou aqui a dizer, vão perceber o que eu quero dizer, não estou a valorar necessariamente, mas vão perceber o que eu quero dizer. Quando nós falamos de igualdade, não discriminação, nós estamos a falar de atitudes, estamos a falar de valores, estamos a falar da maneira como nós nos vemos a nós próprias no contexto da sociedade, como percepcionamos que os outros nos veem, esperam de nós. Portanto, estamos a falar daquilo que, em boa parte, nos faz as pessoas que somos, e enquanto pessoas que somos, produzimos a sociedade que é aquela onde vivemos. E, portanto, quando nós definimos uma estratégia para a habitação ou uma estratégia para a educação também tem outro tipo de dificuldades, mas, quer dizer, não estamos a tratar de questões ou de áreas que têm tanto a ver com aquilo que nós somos, com a nossa visão de sociedade e aquilo que nós projetamos para a sociedade que queremos ou que não queremos. E, portanto, recorrendo mais uma vez à investigação, há uma linha de investigação e de conhecimento que fala, em português traduzindo, da transformação de género. E não quero assustar ninguém com esta palavra, vamos enquadrá-la exclusivamente no âmbito técnico, porque é nesse âmbito que eu estou a enquadrá-la, porque se fôssemos ao âmbito político, se calhar não saímos daqui hoje, mas só do ponto de vista técnico, e peço-lhes que entendam este termo do ponto de vista técnico, é exatamente isso, este plano, cada uma destas medidas, em cada um dos papéis que as pessoas que os vão implementar e que, do outro lado, vão estar a trabalhar para a sua implementação, implica muito com os estereótipos que foram muito visíveis nos questionários e que muitas vezes, mesmo quem trabalha com estas áreas todos os dias, muitas vezes também reparamos a certa altura que estamos a ter uma leitura enviesada e então é preciso voltar atrás. E, portanto, eu não tenho dúvidas de que este plano e esta própria área de intervenção é uma área que tem esta dificuldade acrescida. Desde logo todos nós já tivemos em debates sobre esta área, onde muito facilmente se acaba a discutir uma questão de mulheres contra homens, homens contra mulheres. Já foi mais. Mas porquê? Porque muitas vezes as pessoas se sentem em causa, ou nós nos sentimos em causa, não é? Ou então porque já achamos que está tudo resolvido, porque na nossa vida cotidiana, os exemplos que temos à nossa volta já não refletem as desigualdades que a realidade total reflete. E, portanto, este é um plano exigente de outra maneira que outros planos de outras áreas não são.
E, portanto, é bom termos isto em conta. Depois, a senhora deputada Helena Maciel. A questão das duas fases, não é? De facto, este plano, neste momento, só pode assumir responsabilidades até ao final do mandato, não é? E por isso, aquela questão que eu referi de, com este plano, pretendermos pôr o comboio nos carris, de forma a que aquilo que é transversal e que é factual da nossa realidade e que é a orientação das políticas públicas, até do ponto de vista europeu, porque este financiamento é maioritariamente europeu e a própria Europa tem orientações diretivas para os Estados-membros que depois têm implicações nas medidas, não apenas nacionais, mas também nestas medidas dos planos municipais e, portanto, há uma estrutura que não se antevê que esteja, digamos, suscetível às mudanças dos ciclos políticos e há outras que sim. E, portanto, o que se pretende é que, até ao final deste mandato, as opções de política deste Executivo, mas também essa estrutura que eu estou a falar e que dei a imagem do comboio no Carris, estejam cumpridas até ao final do mandato. Há uma primeira fase que tem as medidas que estão referidas no plano e que depois são desenvolvidas, portanto o tal comboio vai sendo colocado no Carris até ao final do mandato. O que se espera é que, independentemente dos ciclos políticos, a política pública de género, ao nível local, não possa regredir. E a visibilidade é fundamental. Falou na questão de se ter acesso à informação, não é? E, por exemplo, quando há um separador na área dos serviços, no site da Câmara, automático, visível, quando se carrega na parte de serviços, igualdade de género, e quando a partir daí se desenvolve, quando se abre a parte da política local de igualdade de género, se tem organizado com informação lá dentro e essa informação também vai ser refletida em todas as áreas das políticas públicas locais, nós estamos a contribuir para essa sua preocupação, que é uma preocupação-chave e central deste plano, que é haver mais informação, haver mais visibilidade e haver mais, a palavra em português agora está-me a faltar, accountability, haver mais capacidade de avaliação por parte de quem não está envolvido, mas que é parte interessada no trabalho que está a ser feito. O questionário, só para responder à sua pergunta, o questionário foi desenvolvido, o plano tem duas áreas, a área da organização, portanto, dos próprios serviços da autarquia local e tem a área do território, e está organizada também nessa lógica no plano que tem no seu poder e, portanto, o objetivo nos questionários, foi o de, por exemplo, envolveram-se alunos e alunas, professores encarregados de educação na escola de forma aleatória. Portanto, os questionários foram enviados para as entidades e as entidades distribuíram os relatórios para preenchimento. A Câmara Municipal dentro também foi distribuído aos funcionários e funcionárias, houve organizações de várias áreas que também foram envolvidas e, portanto, recolheu-se uma amostra em quantidade que pudesse ser válida para depois retirarmos as conclusões e os indicadores. Mas o relatório diagnóstico vai estar disponível e, portanto, online, quando houver o tal separador e, portanto, depois, nessa altura, também terá mais informação. Mas a lógica foi toda esta. Se bem reparou, no plano está a possibilidade e a medida de se criar um organismo, fala-se em Observatório de Igualdade ou em Gabinete para a Igualdade, pois essa é uma questão que terá naturalmente que ser decidida ao nível
do Executivo e do trabalho que depois vai sendo feito, e o que se pretende é que seja esse organismo a ter capacidade para produzir esse relatório. Naturalmente que esse relatório terá que ter o contributo de todas as áreas de serviço do município, porque todas elas, à partida, é esse o trabalho que está a ser feito, vão construir indicadores, vão desagregar indicadores que já existem, mas não estão desagregados, para que possam ter informação na perspectiva do género, e, portanto, isto vai, de facto, implicar não apenas a equipa local para a igualdade, não apenas o tal organismo para a igualdade a ser criado, mas todas as áreas de serviço, sem as quais e sem o trabalho das quais este relatório ou não pode ser feito, ou então fica a faltar alguma das áreas. Portanto, e só para lhe dizer que vai ser de facto necessário definir recursos, desde logo humanos, com tempo, para trabalharem estas questões, e é esse trabalho que está a ser feito de forma muito exaustiva e compassada, para que também as pessoas, no âmbito de cada serviço, sintam não apenas o apoio, mas como também possam tirar dúvidas e ter formações para poderem fazer este trabalho da melhor forma. E há uma coisa que nós podemos saber, é que quando este trabalho estiver feito, depois ele quase como funciona sozinho. É só preciso alimentar os indicadores e os documentos que, entretanto, forem sendo criados. Senhora Deputada Marta Diniz, eu acho que já respondi a algumas das suas questões da parte técnica. A sua intervenção tem uma dimensão política que, como compreenderá, não me compete a mim. O senhor Firmino Amendoeira, eu compreendi a sua questão e de facto, parece-me que não apenas a implementação do plano vai dar mais visibilidade às outras discriminações que são de facto muito importantes a ter em conta, e este grande palavrão interseccionalidade, portanto, é um palavrão técnico, académico, que também vem já da própria União Europeia e, portanto, depois na nossa legislação, e que também tem que entrar, e que nós escolhemos não pôr no plano, porque queríamos que o plano fosse, não precisávamos de pôr este palavrão, e o plano fica assim também mais legível. E julgo ter respondido a todas as questões. Muito obrigada. Sr. Presidente, tenho a Sra. Vereadora a pedir a palavra. Posso passar a palavra? Faça a favor, Sra. Vereadora. Muito obrigada. Eu queria só aqui dizer, em complemento ao que a doutora Sónia está a dizer, isto não é um plano do PS, do PSD, do Chega ou do Bloco de Esquerda, isto é um plano de todos nós. Por isso mesmo foi enviado para todos os membros da Assembleia, e o objetivo é ser um plano de todos nós para todos nós, ou seja, aqui não tem a ver tanto com essa parte política, mas é termos aqui um trabalho de continuidade. Isto está a iniciar, como já foi dito, e não é para acabar, mas claro que temos que ir passo a passo. Mas eu só queria deixar aqui bem explícito que isto é um plano de todos nós, para todos nós. Era só isso. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Não registro mais pedidos de intervenção. Sr. Presidente, não sei se deseja acrescentar mais alguma coisa. Muito bem. Enquanto aguardamos então pela minuta da ata, aproveito estes minutos, em primeiro lugar, para recordar, tal como muito bem já aqui foi referido, que teremos que eleger 2 presidentes de junta para integrarem esta equipa, e chamar a atenção dos senhores presidentes de junta que é um papel importante que têm a desempenhar, e enquanto representantes também desta Assembleia Municipal, e que, portanto, peço que comecem a ponderar cada grupo municipal, naturalmente, também as suas propostas, para que possamos depois proceder à sua eleição na próxima sessão da Assembleia Municipal. Entretanto, temos a avinho
não quero deixar aqui o convite a todos os que estão aqui presentes e também a quem nos ouve em casa para visitar a nossa Avinho, de 14 a 16 de Abril. Não sei se o Sr. Presidente da Junta quer aproveitar para dar alguma nota especial sobre o evento. Está tudo dito, muito bem. Entretanto, teremos também a nossa sessão solene do 25 de Abril, comemorativa do 25 de Abril. Os senhores deputados irão em breve receber naturalmente o convite para esta sessão, como é habitual, mas gostava já de vos deixar a nota de que a sessão deste ano será na sede do ADR em Val do Paraíso. No dia 25, tal como foi o ano passado, será às 21 horas e contará com a participação da banda de música do ADR, que nos abrilhantará durante essa mesma sessão. Os senhores deputados já sabem como é que a sessão se processa, portanto, cada grupo municipal terá os 5 minutos para fazer a sua intervenção, portanto, mas gostava já de vos fazer este convite aos senhores deputados e ao público aqui presente, ao público que está em casa, deixar já essa nota que muito gostaríamos de contar com a presença de todos. Não sei se algum dos senhores presidentes de junta tem também algum evento na sua freguesia que queira aproveitar para publicitar. Tasquinhas de 21 a 23, exato, pois também não estaremos até lá. 21 a 23, vou começar a pedir aos senhores presidentes de junta para enviarem para a mesa os eventos, os próximos eventos, que é para não falhar nada, portanto, tasquinhas em manico do intendente. Muito obrigada, vamos então só aguardar um minuto, por favor. Agradecendo desde já, mais uma vez, à Sónia pela sua presença e também dispensá-la, se for o caso, nós iremos só proceder à leitura da minuta da ata. Estará muito bem aqui ao nosso lado, mas também deixando à vontade para caso queira ausentar. Sessão extraordinária temática, 11 de abril de 2023, minuta da ata. Local, auditório do Pátio do Valverde, hora 21h30. Presenças, mesa da Assembleia, Presidente, Vera Lúcia Raimundo Braz dos Santos. Primeiro secretário, Rodrigo Paulo Ferreira da Conceição. Segunda secretária, Maria Fernanda Simões Ferreira Fernandes Fidalgo. Membros da Assembleia presentes de acordo com a relação anexa a esta minuta. Membros da Câmara Municipal, Presidente Silvino José da Silva Lúcio, Vereadores Firmino Rui Silva Morgado, Marina de Oliveira Virgínia Mendes Correia, Mara Lúcia de Almeida Oliveira, José Paulo de Carvalho Pereira, Rui Pedro Figueiredo Corça, Maria Inês da Graça Louro. Pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal foi verificada a existência de quórum. Substituições. A Senhora Presidente da Assembleia informou de que, ao abrigo do número 1 do artigo 78 e do número 1 do artigo 79 da Lei número 169/99 de 18 de setembro, na sua atual redação, solicitaram a sua substituição, nesta sessão, o Sr. Deputado Alexandre José Gomes Grazina, representante do PS, sendo substituído pela Sra. Deputada Joana Filipe Amaral Gerardo Ferraz Pratas, representante do mesmo partido, na lista admitida. O Sr. Deputado Gonçalo Luís Mesquita Ferreira, representante do PS, sendo substituído pelo Sr. Deputado José Luís Marques dos Santos, representante do mesmo partido, na lista admitida. O Sr. Deputado Nelson Caetano Rodrigues, representante do PSD, na coligação PPD-PSD-CDS-PP-MPT-PPM, sendo substituído pelo Sr. Deputado Tiago João de Freitas Santos, representante da mesma coligação na lista admitida.
e o Sr. Deputado José Vieira Navarro de Andrade, representante do PSD na coligação PPD-PSD-CDS-PP-MPT-PPM, sendo substituído pela Sra. Deputada Maria Manuela Leandro dos Santos Firmino. Ordem do dia, ponto 1, apresentação e discussão do Plano Municipal para a Igualdade de Azambuja, a Zambuja mais igual. Discutido o plano, nada foi deliberado. Muito obrigada. Irei então colocar esta minuta da ata à votação. Quem vota contra? Foi aprovada por unanimidade. Agradecendo mais uma vez a presença da Sónia, agradecer ao Executivo por trazer finalmente a concretização deste plano, que não foi votado ainda hoje, mas será votado numa próxima sessão da Assembleia Municipal, e agradecer também aos senhores deputados, ao público aqui presente e a quem nos vê em casa por assistir a esta sessão da Assembleia Municipal. Muito obrigada, desejo a todos uma boa noite e o resto de uma boa semana. Obrigada.